Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre uma moça chamada Kimberly, também conhecida como Kim, que desapareceu enquanto voltava para casa depois do seu turno no trabalho. Ela, como de costume, ligou para o seu marido, o informando que logo chegaria, mas ela nunca chegou. O seu carro foi encontrado com o motor ainda funcionando na beira da estrada, com a sua bolsa e dinheiro lá dentro, mas ela havia simplesmente desaparecido. Os investigadores não teriam muitas evidências para encontrar o culpado. Eles nem poderiam imaginar que o sapato de um dos policiais mostraria quem era o culpado de tudo aquilo. Entendam como tudo aconteceu no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, bora para o caso de hoje. A Kimberly Medlin, também conhecida como Kim, nasceu em 1º de dezembro de 1970 no Michigan, Estados Unidos. Ela cresceu no Michigan e amava cavalos e decidiu que queria montar a sua própria fazenda de cavalos. Ela acabou se mudando para a Carolina do Norte, esperando conseguir um bom emprego e finalmente conseguir realizar o seu sonho de ter a sua própria fazenda. E foi aí que ela conheceu um homem chamado Bridger. Eles começaram a se relacionar romanticamente e 8 meses depois, ele já a pediu em casamento. Eles se casaram em 17 de setembro de 1994 e se mudaram para Monroe, na Carolina do Norte. Eles conseguiram comprar algumas terras agrícolas e cavalos, mas estavam tendo problemas financeiros. O Bridger trabalhava como DJ. A Kim tinha apenas 26 anos quando tudo aconteceu. Ela trabalhava como garçonete em um clube masculino em Charlotte, na Carolina do Norte. Segundo as pessoas que a conheciam, ela era muito inteligente e muito bonita, e era conhecida por saber lidar bem com situações desconfortáveis, como por exemplo, quando algum cliente no seu trabalho bebia demais e acabava passando dos limites, segundo seu pai, ela conseguia desarmar uma situação ruim muito rapidamente. She knew how to handle people. She could defuse a situation very quickly. Mesmo não sendo um trabalho muito fácil, a Kim resolveu continuar trabalhando lá porque o salário que ela ganhava era muito bom e assim ela conseguia ajudar o seu marido com as despesas de casa. Ela tinha o costume de sempre ligar para o seu marido e o avisar quando ela saía do serviço. Ela fazia isso todas as madrugadas porque ela saía do serviço sempre de madrugada por volta das 2 da manhã. Até que um certo dia, ela saiu do seu serviço, como de costume, nas primeiras horas da manhã, e enquanto ela dirigia sozinha, de volta para casa em seu Jeep vermelho, aconteceu algo que a deixou muito assustada. 2 homens que ela não conhecia passaram de carro perto dela. E esses homens estavam com raiva. Eles a ultrapassavam com o veículo, depois eles desaceleravam o carro e iam para trás dela, sempre apertando a buzina sem parar. Ela estava muito assustada e pensando que talvez aqueles homens a seguiram do trabalho, como ela estava sozinha, ela resolveu pedir ajuda para a polícia. Quando ela finalmente encontrou um carro da polícia, ela encostou e foi falar com os policiais. Mas ela estava tão assustada que ela nem conseguia falar direito. Então o policial a acalmou e ela lhe contou tudo o que havia acontecido. E disse também que sempre dirigia por aquele caminho, naquele mesmo horário, e que como as ruas estavam vazias, ela queria saber se tinha como os policiais ficarem de olho nela sempre que possível. Os policiais localizaram aqueles homens e eles disseram que na verdade era a Kimberly que estava brigando com eles. Os policiais os deixaram ir, mas o capitão da polícia, com quem ela estava conversando, enviou uma transmissão de rádio para todos os policiais que estavam trabalhando naquele turno e pediu que os policiais, sempre que possível, ficassem de olho nela quando a vissem passando em seu Jeep vermelho na estrada naquele horário. Assim, ela se sentiu mais segura, mas foi nesse momento
que, segundo os investigadores acreditam, uma pessoa acabou ouvindo o que esse capitão da polícia estava dizendo e acabou criando um tipo de obsessão pela Kim. 2 semanas depois desse ocorrido, a polícia acabou encontrando o Jeep vermelho da Kim abandonado na estrada, com o motor ainda funcionando e as luzes ligadas. Olhando dentro do veículo, os policiais viram que a bolsa e o dinheiro dela ainda estavam lá. A única coisa que havia sumido era a carteira de motorista dela. Os policiais logo começaram a desconfiar de que ela havia sido vítima de um crime e rapidamente uma equipe de busca começou a procurar por ela. No dia seguinte, essas equipes de busca encontraram o corpo da Kim a aproximadamente 1,5 km de distância do carro dela. Ele estava escondido embaixo de alguns detritos. O pai dela, emocionado, disse que se recorda que ele e sua esposa estavam acompanhando todas as notícias pela TV, até que finalmente eles viram em uma reportagem que os policiais haviam encontrado o corpo de sua filha. Nesse momento, ele disse que a sua esposa se virou para ele e disse que já tinha visto o suficiente e que ela sabia que aquele corpo era da sua filha. Os dois, muito abalados, resolveram desligar a televisão e todos os telefones e foram se deitar. We watched the news and my wife looked at me and she says, I've seen enough. It's her. So we turned off the TV and unplugged all the phones and just went to bed. Segundo um dos investigadores, eles logo perceberam que aquilo não foi um roubo, pois a aliança dela e algumas joias ainda estavam com ela. E o dinheiro, como já dito, estava dentro do veículo. A necrópsia dela revelou que a pessoa que fez aquilo com ela a agrediu muito. Ela tinha muitos hematomas. Aquela pessoa também pisou nela e a sufocou. A causa do óbito foi asfixia e fratura na coluna cervical por causa dos golpes, e não havia sinal de abuso. Several blows on the back of her head and neck and her back area that would have been consistent with blunt force trauma. Our theory is that she was knocked down from behind. She was stomped on her back and she had something pressed up against the front of her neck. O médico legista também notou que haviam marcas nos pulsos dela, como se ela tivesse sido amarrada. E segundo uma promotora do caso, ela sempre viu casos em que o assassino amarra o braço da vítima. E eles fazem isso com fitas, cordas e outros objetos que dê para amarrar. Mas uma coisa que era muito incomum é que quem quer que fez tudo aquilo com a Kim, depois de cometer todo o crime, essa pessoa retirou aquilo que estava amarrando os pulsos dela. E segundo essa promotora, ela nunca tinha visto isso, pois geralmente a vítima é encontrada amarrada. Tudo isso aconteceu em uma estrada deserta que ficava fora da cidade. Os investigadores resolveram então refazer os últimos passos da Kim antes de perder a vida. Eles descobriram que ela deixou o seu trabalho no clube masculino por volta das 2 horas da manhã, como de costume. Registros do celular dela mostraram que ela ligou para o seu marido às 2h15, enquanto já estava a caminho de sua casa. Ela sempre fazia isso, como já dito, para avisá-lo de que ela estava a caminho. Ele disse para a polícia que assim que ela ligou para ele, ela pediu que ele fosse ver um de seus cavalos que havia feito uma cirurgia. Ele foi ver esse cavalo e, como estava tudo bem, ele se deitou e foi dormir. Porém, um policial disse para os investigadores que ele havia visto o marido dela passando com a sua caminhonete preta pela cidade por volta das 2h30 da manhã, horário muito próximo ao horário em que ele falou com a Kim pela última vez. Então os policiais começaram a desconfiar dele e ele ficou indignado com isso. Ele queria que os policiais investigassem mais a fundo. Então ele disse que, para ele, a única pessoa que poderia fazer com que a sua esposa parasse no meio da estrada, àquela hora da madrugada, seria uma autoridade, porque ele conhecia sua esposa e sabia que ela não iria parar ali sozinha. Ele desconfiava de que ela poderia ter sido parada por algum policial ou alguém de autoridade. The only reason she pulled over was because of some figure of authority had
demanded her to pull over. E analisando a posição em que o carro estava parado, o fato da janela do lado do motorista estar aberta e a bolsa dela e sua carteira ainda estarem lá, mas a sua carteira de motorista estar faltando, os policiais passaram a achar que ela poderia ter sido vítima de algum bandido da luz azul. Segundo o que eles explicaram, um bandido da luz azul é uma pessoa que monta uma luz da polícia em seu veículo e usa isso para abordar as suas vítimas. Até que uma testemunha apareceu na delegacia e acabou contando para os policiais algo que reforçou essa teoria do marido dela e dos investigadores. Esse homem disse que estava dirigindo o seu veículo atrás de um Jeep vermelho e que a motorista do Jeep não fez nada de errado, mas que mesmo assim um policial ligou as luzes do carro e a abordou, fazendo com que ela parasse o carro no acostamento. Esse motorista disse que achou estranho aquela atitude do policial, mas ele estava com alguns problemas com a sua habilitação, então ele decidiu não passar muito perto daquela abordagem policial para assim evitar de chamar atenção para si mesmo. Com isso, os policiais concluíram que aquelas marcas que estavam no pulso da Kim foram causadas por algemas e que provavelmente por isso elas foram removidas depois do crime. Aquela testemunha explicou qual era o modelo do carro de polícia que parou a Kim, e era o mesmo modelo de carro usado pelos policiais de Monroe, na Carolina do Norte. Porém, lá havia 110 policiais, e os investigadores precisavam começar a excluir alguns deles da lista de suspeitos. Procurando evidências, um especialista em evidências latentes, chamado Rick, decidiu avaliar as roupas que a Kim estava usando no dia do crime. Foi quando ele percebeu que na camiseta que ela estava usando havia uma marca de sola de sapato. Esse especialista pôde notar que aquele sapato tinha uma sola distinta, e ele logo descartou a possibilidade daquele ser um tênis atlético, por exemplo. Essa sola de sapato tinha marcas que pareciam um V. De início, o Rick não conseguiu encontrar nenhum padrão entre esse sapato e outros sapatos que ele já havia estudado. Mas ele continuou com as suas pesquisas, até que ele descobriu que aqueles sapatos foram fabricados por uma fábrica em Wisconsin. Segundo ele, essa empresa havia feito aproximadamente 17 tipos de sapatos diferentes. E muitos desses estilos de sapatos eram usados por policiais. O especialista descobriu qual o modelo e o estilo do sapato. E esse modelo era o único que tinha aquele design diferente no solado. O Rick também determinou que o tamanho do calçado estava entre 8, 8,5 ou 9, de acordo com a tabela de calçados dos Estados Unidos, o que dá um tamanho 39 e 40 aqui no Brasil. Pronto. Determinado o modelo, o estilo e o tamanho do sapato, agora os investigadores precisavam descobrir quais policiais usavam aquele estilo de sapato em Monroe. E no meio de todas essas investigações, os investigadores acabaram recebendo uma informação de que o marido da Kim não estava dirigindo seu veículo pela cidade no horário que foi indicado por aquele policial. Na verdade, ele passou sim com a sua caminhonete pela cidade, mas era por volta das 4h20 da manhã. E os policiais puderam confirmar isso depois que avaliaram as imagens das câmeras de um caixa eletrônico que ficava na cidade. O marido dela estava na cidade nesse horário, pois os policiais o informaram que encontraram o carro da Kim lá, e ele foi até lá para ver o que estava acontecendo. Então, ele saiu da lista de suspeitos. Mas agora, os investigadores precisariam avaliar o sapato de todos os policiais que trabalhavam em Monroe? Sim, e eles fizeram isso. De acordo com o registro do pessoal da polícia, apenas 3 membros do departamento usavam aquele mesmo modelo e marca de sapatos, e daquele mesmo tamanho. Então os policiais foram investigar os 3 mais de perto. Um deles estava trabalhando no turno da noite e ficou em contato com o departamento o tempo todo. Ele logo foi descartado. O outro estava atendendo a um assalto e ficou em contato com a sede a noite inteira também. Ele também foi descartado da lista de suspeitos. O terceiro deles, chamado Josh Griffin, trabalhou naquele dia até às 22 horas,
Quando interrogado pelos investigadores, o Josh disse que não havia visto a Kim naquela noite e que também não tinha parado o Jeep dela. Ele disse que, basicamente, quando saiu do serviço, ele foi direto para sua casa e foi dormir. O Josh tinha 24 anos e estava trabalhando na polícia por pouco mais de um ano. Os investigadores disseram que precisavam olhar o carro dele, a viatura que ele usava. Segundo seus colegas de trabalho, o veículo do Josh era conhecido por ser o mais sujo de todos os que trabalhavam no departamento. Porém, não foi isso que os investigadores encontraram. Quando eles analisaram o veículo, eles não encontraram nada de suspeito, a não ser o fato de que ele estava impecável de tão limpo. Os investigadores conseguiram um outro mandado e foram até a residência do Josh. Eles procuraram por todos os lados, mas não conseguiram encontrar os sapatos que o rapaz usava para trabalhar. Quando questionado, o rapaz falou que havia jogado os sapatos fora porque eles foram danificados enquanto ele estava analisando a cena de um acidente. Os policiais foram até o clube onde a Kim trabalhava para verificar com os funcionários do local se eles viram o Josh lá no dia em que a Kim desapareceu, e todos disseram que não o viram lá. Aí os policiais foram verificar os registros do celular dele e descobriram que ele estava mentindo quando disse que não saiu de casa depois que voltou do trabalho e que estava dormindo quando a Kim desapareceu, porque os registros mostraram que ele fez uma ligação por volta das 2 horas da manhã para uma empresa de reboque. Quando confrontado com essa informação, o Josh mudou a sua versão dos fatos. Ele disse que depois que o turno dele acabou, ele foi com o carro da polícia e ainda uniformizado até um estacionamento de um restaurante que estava fechado. E ele ficou ali parado porque ele queria ler um livro. Então, o motorista de um veículo se aproximou dele e pediu ajuda, pois esse homem disse que o seu veículo havia quebrado. O Josh ligou para o serviço de reboque para ajudar esse homem. E ele fez essa ligação usando o seu telefone pessoal. E isso colocou o Josh na avenida em que a Kim iria passar com o seu Jeep meia hora antes de tudo acontecer. Ele continuava negando qualquer envolvimento no que aconteceu com a Kim. Porém, os seus amigos do trabalho logo diriam aos investigadores que o Josh tinha comportamentos estranhos mesmo. Eles disseram que acham que tudo aconteceu após aquela chamada que o policial fez, pedindo para que todos ficassem de olho na Kim quando ela passasse com o seu Jeep vermelho, pois ela estava com medo daquela pessoa que a estava perseguindo. Os amigos dele disseram que após isso, o Josh, sempre que via o Jeep da Kim passando, fazia chamadas no rádio dos seus colegas de trabalho e ficava fazendo comentários sobre a moça, de que ela tinha acabado de passar por ali, de que ela era muito bonita e assim por diante. E também era costume do Josh parar algumas mulheres em seus veículos e ficar assediando essas mulheres. Mas os colegas de trabalho dele nunca relataram isso aos seus superiores. Depois que o caso começou a sair na mídia, várias mulheres foram até a delegacia e disseram que já haviam sofrido algum tipo de assédio por parte do Josh. Mas elas ficaram com medo de chamar a polícia porque ele era um policial. Os promotores disseram que tudo o que aconteceu com a Kim, para eles, foi uma traição, pois foi cometida por um dos seus colegas de trabalho que foi contratado para proteger. Os promotores disseram que tudo aconteceu da seguinte forma. Na noite do crime, o Josh terminou o seu turno por volta das 22 horas, mas ele não foi para casa ainda com a viatura e seu uniforme de polícia. Ele dirigiu até aquele restaurante que estava fechado e ficou parado lá todo o tempo. Por volta das 2 horas, bem próximo do horário da Kim sair do serviço, um homem pediu ajuda a ele, pois o seu carro havia quebrado. E nesse momento, usando o seu celular pessoal, ele ligou para o reboque. E isso o colocou próximo do local onde a Kim desapareceu e no horário em que tudo aconteceu. E também provou que o álibi de que ele estava dormindo em sua casa era falso. Cerca de 40 minutos depois, ele viu a Kim passando e, conforme ele havia planejado, ele a seguiu e decidiu pará-la, alegando que ela cometeu uma infração de trânsito. Porém, uma testemunha que estava atrás do carro da moça viu que ela não havia feito nada de errado.
Os promotores também acreditam que o Josh pediu a carteira de motorista dela e pediu que ela o acompanhasse até a viatura, enquanto ele verificava os documentos dela e a placa do veículo. Enquanto ela estava dentro da viatura, ele provavelmente começou a tentar tocar nela, e ela, percebendo aquela situação, o rejeitou. E nesse momento, ele, com raiva por estar sendo rejeitado e vendo que não tinha mais volta, e que provavelmente ela iria denunciá-lo, ele a algemou e saiu com o carro. Com o carro apagado, ele entrou em uma rua sem saída e a Kim, desesperada, se jogou de dentro da viatura, ainda em movimento, pois os seus ferimentos sugerem isso. E ainda algemada, ela correu, mas o Josh conseguiu alcançá-la e a atingiu na cabeça e depois pisou em suas costas e quebrou o seu pescoço. Provavelmente com a lanterna de policial, ele a estrangulou e asfixiou até perceber que ela estava sem vida. Depois, ele tirou as algemas dela e cobriu o seu corpo com detritos. Ele não deixou DNA na cena do crime, mas ele não poderia imaginar que a marca do sapato dele, que ficou na camisa dela, faria com que os investigadores chegassem até ele. Como eles não possuíam DNA dele na cena do crime, eles precisaram criar toda a explicação a partir daquela pegada que foi deixada na camisa da Kim e todas as outras circunstâncias que os levaram até o Josh. Em fevereiro de 1998, o policial Josh foi julgado por tudo o que aconteceu com a Kim. Ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. E durante todo o julgamento, ele se declarou inocente. Porém, 3 anos depois de sua sentença, ele pediu para falar com os investigadores. E ele finalmente confessou todo o crime. Um dos investigadores disse que não sabe o que o levou a confessar. E além de confessar tudo o que os promotores já haviam dito que aconteceu, ele também falou que cortou a carteira de motorista dela em vários pedaços e depois a jogou na privada e deu descarga. Os seus sapatos, ele disse que descartou logo após o crime. Segundo ele os jogou em uma lixeira atrás de um supermercado local. Em um caso sem muitas evidências, os investigadores usaram a impressão da sola de um sapato para chegar no culpado de tudo aquilo. E segundo um dos investigadores do caso, sem aquela impressão do sapato, ele acha que nunca teriam conseguido aquela condenação. Segundo ele, aquela marca de sapato era como se fosse a assinatura da arma do assassino. Without the footwear impression, I doubt we would have obtained the conviction that we did. I mean, in essence, that footwear impression was the signature of the murder weapon. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!